Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Lari Brunon e no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que é muito polêmico, é conflituoso e que é atual, que é o conflito entre Israel e Palestina. Entender um pouco da origem disso. Mas antes, não esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar com seus amigos, de deixar aquele like aqui e de deixar um comentário também. Lembre que quanto mais você compartilha e quanto mais você indica esse vídeo para outras pessoas, o canal cresce e a informação do vídeo chega no maior número de pessoas possíveis. Então, eu me lembro que quando aparece nos jornais e nos televisores, eu sempre ficava a dúvida, meu Deus, por que tem briga até hoje? Que conflito é esse que as pessoas estão se bombardeando, matando? Qual que é a origem disso? Então, no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais essa origem do conflito entre Israel e a Palestina, para que a gente, quando vê esses tipos de notícia na TV, a gente fale, caracas, faz sentido. Mas por que, os israelenses e os palestinos lutam tanto? Para compreender melhor essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A briga que existe, esse conflito entre israelenses e palestinos não é uma briga religiosa, mas sim uma disputa territorial. Os palestinos, apesar dos judeus, habitarem nessa região onde ficava, a maior parte dos palestinos, os judeus eram em menor quantidade. A maior parte dos habitantes nesse território, que hoje é dominado mais por israelenses, um dia já foi a maioria de palestinos. No início do século XIX, algo vai ser característico para que essas mudanças aconteçam, para que esse conflito se inicie. Um movimento sionista, O que foi esse movimento sionista, O sionismo crescente na Europa, era carregado de uma vontade de devolver um território aos israelenses, ao povo judeu. Muito acreditado naquela crença, de acordo com a Bíblia, de que existia uma terra prometida que ficava em Sião, que é em Canaã, antiga Canaã, que atualmente, que no período de 1948 era habitado por palestinos. O problema é que esse movimento sionista ele vai crescer, a ponto de que quando se inicia a Segunda Guerra Mundial e existe todo aquele massacre e perseguição do povo judeu, que a gente tem notícias de que pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos e torturados nos campos de concentração, a mando do Hitler, a mando do fascismo e do nazismo. Então, esse movimento sionista vai ganhar muito mais força pós Segunda Guerra Mundial, porque eles vão querer retribuir um favor, devido a tantas percas do povo judeu, dando um estado, um pedacinho para o povo israelense chamar de seu, para o povo judeu chamar de seu. Existiam várias opções para que esse lugar fosse, o lugarzinho do povo israelense. Mas, de acordo com as tradições bíblicas, aquele território, onde hoje é o Estado do Israel, ele era uma promessa, era uma terra prometida. Então, por ser uma terra prometida, eles fizeram questão, de ficar ali. Inclusive, aqui nesse canal já tem um vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, que eu vou deixar aqui em cima, que fala muito sobre esse período do Holocausto, de perseguição. Também tem um vídeo nesse canal que fala sobre o crescimento do fascismo, que é o fascismo. E é graças a esse movimento do sionismo que cresceu, como resposta ao fascismo, como resposta às agressões feitas ao povo judeu, que o povo judeu conseguiu um estado para chamar de seu, um lugar que abrigasse todos os judeus do mundo. Vou deixar aqui do lado para vocês verem aí como que era, esse espaço. Eram cerca de 400 quilômetros que ficava entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Esse espaçozinho aí, foi chamado de Terra Prometida. Essa região que hoje é a origem de tantos conflitos, ela já pertenceu ao Império Otomano, antes da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele se fragmenta, ele perde esses territórios, e todo esse território que a gente está trabalhando, ele fica sob o domínio britânico, sobre o domínio dos ingleses. Então, os palestinos que ali habitavam, ajudaram muito, as colônias britânicas até na Segunda Guerra Mundial.
O problema é que quando os britânicos eles saem, né, deixam de controlar essa região, eles dão autorização, né, para que lá seja criado um Estado de Israel, meio que tipo assim, estando nem aí para os palestinos que ali já estavam. Então, imaginem que 90% da população era palestino e menos de 10% eram de judeus. E aí, com essa decisão, né, do nada as coisas mudam. E aí, os judeus a migração dos judeus começam a acontecer. E isso fez com que no dia 15 de maio de 1948, né, pelo plano de partilha da ONU, fosse estabelecido, né, fundado o Estado de Israel e que Jerusalém seria dividido em duas partes. A parte ocidental, que pertenceria, né, aos israelenses, e a parte oriental, que seria, né, pertencente ao povo palestino. O grande problema, meus amores, é que, assim, muito legal, né? Eu entendo que escolher o Estado de Israel como uma recompensa de tantas percas feitas, né, durante a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa muito legal, muito bacana. Então a ONU, né, estabeleceu que esse território seria dividido entre 60% israelense e 40% palestino. A questão é que nesse território todo que a gente está trabalhando, né, esse pedacinho aí de terra que ficavam, né, tanto muçulmanos quanto cristãos, quanto o povo judeu, a maior parte da população eram pessoas palestinas, né, pessoas muçulmanas. Então, o que acontece? Quando essa partilha desse território é feito, é mais ou menos como foi feito a partilha do território africano. Não respeitou as pessoas que ali estavam vivendo, não respeitou as culturas das pessoas que estavam ali vivendo. Simplesmente fatiaram, dividiram, falaram assim, ó, esse pedacinho agora é de você, Israel, esse pedacinho agora é da Palestina. Os palestinos que ali habitavam, eles não gostaram dessa divisão. Até porque, imagina, você tem todo um território para você, que você tem todos os seus costumes, suas tradições, e do nada você não tem mais isso. Do nada você tem um novo estado, né, sendo instalado na sua região. E os problemas que a gente vai ter até os dias de hoje é por conta desse território, dessa partilha que foi feita aí no ano de 1948. Então, todo dia 15 de maio, para o povo israelense, é uma festa. Todo dia 15 de maio, para os palestinos, é uma derrota, porque eles se relembram de todos os sofrimentos que eles passaram pós aquela data. Então, imagina, o que é festa para uns é derrota para outros. A fundação de um Estado de Israel não foi aceitada de maneira fácil, né? Assim que os ingleses saíram, né, e foi estabelecido um Estado, né, do Israel, né, um Estado de Israel, começou-se uma guerra e um conflito já muito grandioso. Mas, infelizmente, os palestinos saíram perdendo nesse primeiro conflito. Foi uma guerra, né, que se iniciou em 1948 e o resultado foi que os israelenses saíram vencendo, né? E em 1949 a gente tem a expulsão de 750 mil, né, árabes, né, palestinos da sua terra, né, da sua casa. Então imaginem que são 750 mil famílias que foram desabrigadas e se tornaram refugiados. Então isso que é uma coisa muito contraditória, porque eu estabeleço um Estado de Israel para que os judeus possam ter um lar, mas ao mesmo tempo, né, eu expulso outros povos que ali habitavam e eles agora precisam de um lar também. Essa que é a contradição e que a gente precisa relembrar no vídeo. É algo a se pensar, né? Até que ponto a humanidade ela evolui, sendo que esses conflitos, essas guerras e essas mortes sempre tendem a acontecer. Então, essa guerra perdura até hoje. Teve uma guerra também dos 6 dias, né? Que foi uma guerra que durou, né, 6 dias. Assim, nessa guerra dos 6 dias, por exemplo, os israelenses saíram ganhando e os palestinos saíram perdendo mais uma vez. Todas as vezes que os palestinos perdem uma guerra e um conflito, mais ainda eles perdem território. Então, imaginem que no ano de 1948, a ONU propôs um Estado de Israel para que fosse dividido, né? Para que fosse dividido, quase que 50-50. 50% vai ser para o Estado de Israel, 50% vai ser para o Estado palestino.
O problema é que isso não foi respeitado. Conforme os conflitos foram acontecendo e Israel começou a ganhar, né, nesses conflitos, Israel começou a conquistar mais espaços, a dominar mais territórios e hoje em dia, né, o povo palestino, eles têm pouquíssimos espaços na Palestina. Tem uma imagem que a gente consegue trabalhar bem, né, que no ano de 1946, por exemplo, a gente consegue ver que a maior parte da população era constituída por palestinos, a menor parte, né, pelos judeus. E conforme isso foi passando, né, na atualidade, a maior quantidade de pessoas na região são de israelenses e a menor quantidade ainda são de palestinos. Para vocês verem que nesse conflito, quem saiu vencendo, né, foram os israelenses, muito porque os israelenses têm apoio dos Estados Unidos, né, têm apoio militar dos Estados Unidos. O conflito acontece o tempo todo, né, é um atacando o outro, um se defendendo do outro. Então, é muito complicado, porque enquanto esse conflito acontece, pessoas inocentes morrem, né, pessoas inocentes são perdidas, são expulsos das suas casas, são expulsos das suas moradias, têm seus templos religiosos destruídos, então é um desrespeito muito grande. Atualmente, né, os palestinos que sobraram, eles habitam em 2 territórios, ou em Gaza ou na Cisjordânia. Eles têm esses 2 lugarzinhos aí por enquanto para chamarem de seu. Mas o que é mesmo, né, a faixa de Gaza? Eu me lembro que eu sempre ficava em dúvida o que é Gaza, o que é a faixa de Gaza e porque o conflito, né, parece que ocorre sempre ali naquele espaço. A faixa de Gaza, né, é uma estreita faixa localizada na costa oriental, né, do mar Mediterrâneo, que faz aí relação e fronteira com Israel ao leste e ao norte e com o Egito ao sudoeste. E quando se fala de estreita faixa, gente, é uma estreita faixa mesmo, né? É um território que tem 41 quilômetros, né, de extensão e aproximadamente aí 12 quilômetros de largura. Então, é realmente uma faixa de Gaza. E tem uma área total, né, de 365 quilômetros quadrados. E apesar de ser uma estreita faixa, né, tem cerca de 1,9 milhões de pessoas que moram ali naquele lugar, o que faz com que seja um dos pedaços de terras mais densamente povoados do mundo. E claro, né, só tem esse nome por conta, né, devido à cidade de Gaza, né, que é ocupada atualmente pelo grupo Hamas, que é considerado, né, o grupo extremista, e remonta, né, à antiguidade, né, oriental, e atualmente, né, cerca de 98 a 99% das pessoas que habitam aquela faixa de Gaza são palestinos, né, que são árabes, que são controlados aí pelas forças militares israelenses e que tem esse espaço, né, bloqueado há pelo menos 14 anos. E claro, né, quando a gente está estudando esses conflitos, é preciso também compreender o que é o grupo Hamas, né, que é um grupo militante, né, islâmico da Palestina, que é responsável aí por fazer essas lutas, esses confrontos contra os israelenses. Então, por muitos eles são vistos como extremistas, pelo Estado israelense eles são vistos como terroristas. Então, muitas das vezes das matérias que a gente vê na televisão acabam chamando, né, esse grupo Hamas de terroristas, mas na realidade eles são grupos de resistência, né? Então, imagina tudo o que aconteceu, né? Perder um território. Esse grupo surgiu para ser a resistência, né? Então, em períodos de guerra e em períodos de conflitos bélicos, eles tomaram a frente para defender o que eles querem. E eles falam, né, que a missão deles é destruir, né, Israel. Esse grupo Hamas, ele vai ser essa resistência, vai ser uma resistência tida como extremista, como terrorista, e são eles que estão lá, ó, pau a pau com o pessoal israelense que aparece aí tanto nas notícias, né? Que um bombardeia o outro responde com bombardeio, que responde com bombardeio, quando vê tiro, porrada e bomba, e esse tiro, porrada e bomba é uma guerra infinita. Estamos no mês de maio, né, quando eu gravei esse vídeo, e conflitos atuais surgiram novamente pra gente, matérias, né, mortes, guerras,
enfim, percas, é muito complicado. No dia 12 de maio, né, desse ano de 2021, por exemplo, a gente teve 212 mortes de palestinos e mais de 1.500 civis, né, que foram feridos em conflitos entre israelenses e palestinos. Então, para os israelenses, eles estão se defendendo dos ataques, né, palestinos, e para os palestinos, eles estão sofrendo os ataques do povo israelense. Então, é um conflito que perdura até a atualidade e, infelizmente, né, quem mais sai perdendo nessa guerra são os palestinos. Recentemente, né, o povo palestino enviou alguns mísseis, né, vários mísseis, na realidade, para o Estado de Israel, né, que por ter, né, um domo de ferro, né, que é o famoso domo de ferro, foi capaz de interceptar vários desses mísseis. Infelizmente, né, esses conflitos ainda estão longe do fim, né, milhares de árabes continuam em situações refugiadas, né, em campos refugiados. É muito triste essas notícias que a gente sempre vê na televisão desses refugiados. Então, são esses palestinos que reivindicam um Estado palestino pela ONU, né? Então, eles estão lutando aliados à ONU para conseguirem, né, a autonomia de um Estado palestino. E mais do que isso, né, eles querem muito, né, com a formação do Estado palestino, que os 10 milhões de refugiados palestinos retornem, né, à sua casa, retornem ao seu país de origem. Essa é a luta do povo palestino ainda hoje, é por isso que existem tantos conflitos e tantas guerras ainda hoje. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais da origem, né, desse conflito entre Israel e Palestina, o que são alguns detalhes, né, dentro desse conflito, o que é a faixa de Gaza, quais foram, né, os acordos feitos, as guerras perdidas. Foi meio que um resumo para você entender um pouco do panorama geral. Isso não impede você de pesquisar mais sobre o conteúdo, de saber um pouco mais a respeito. E claro, né, se você gostou desse vídeo, vou te pedir o favor de se inscrever nesse canal. Aqui embaixo, aqui fácil, não custa nada, sabe? Sem falar, né, de deixar um like nesse vídeo, de deixar um comentário se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida e se você quer novos vídeos como esse e sobre que temas você gostaria que eu trabalhasse aqui nesse canal. Esse vídeo, né, foi a sugestão também de um inscrito do meu canal, então sempre que eu recebo ideias legais, eu sempre dou um jeito de alimentar minha plataforma com elas. E é isso, até a próxima!